Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Nessa aula vamos trabalhar um recurso bastante interessante do NX Post Builder. Eu vou mostrar para vocês para que serve as UDS. Então vamos lá. Eu vou criar um novo pós-processador, tá? Não precisa ser um que a gente já utilizou, até porque tem um recurso bem interessante aqui, tá? Aqui a gente vai colocar um nome, pós-registro, por exemplo, tá? É só um nome fictício, tá? Eu quero mostrar para vocês esse recurso aqui, ó, Enable UDE Editor. Eu vou manter essas configurações, pessoal, e eu vou dar um OK, tá? Eu não vou habilitar aqui para que vocês entendam por que a gente precisa habilitar esse botão aqui. Vou dar um OK. Ele vai gerar aqui para nós um pós-processador inicialmente do zero, tá? E agora eu vou entrar aqui em Program Toolpath e vamos aqui no Machine Control, tá? As UDS, pessoal, elas são criadas nessa interface aqui, certo? Esses aqui são UDS padrões do próprio Post Builder, que a gente não consegue editar nem remover, tá? Isso é padrão, percebam que ela tem essa cor azulzinha, tá? Aqui abaixo nós não temos nenhuma UDE. Se eu tentar adicionar, eu estou clicando com o botão direito, ó, e ele não permite adicionar nada, tá? Por quê? Porque eu não habilitei aquele item de Enable UDE Editor, certo? Então, eu vou dar um File Close, não vou salvar e vou criar um novo, tá? New, e agora eu vou habilitar. Enable UDE Edit, perdão, Enable UDE Editor, e agora eu vou colocar aqui, vamos colocar assim, Fanuc registro subfunction. Um nome comprido, né? Mas tudo bem. Vai ser em milímetro, já está habilitado, do tipo milli generic. Vou dar um OK. Perfeito. O que eu quero fazer com essa UDE, pessoal? Existem várias coisas que eu posso fazer, tá? Uma delas é uma espécie de registro. Deixa eu ampliar aqui o zoom. Olha só. Isso aqui, pessoal, é uma concatenação. Percebam que eu não fiz aqui no Y, tá? Que é para a gente ver essa concatenação. Em algumas máquinas, através de parâmetros da máquina, a gente consegue capturar algumas informações, tá? Então, esse é um exemplo bem simples de captura de uma informação. Ela pode ser, por exemplo, uma compensação de ferramenta, pode ser uma subrotina que adiciona aqui um valor, né, de compensação de diâmetro de ferramenta, enfim. Aqui, esse parâmetro aqui, ó, é um parâmetro que está no centro de usinagem. Eu chamo esse parâmetro no pós e a máquina, ao ler essa linha aqui, interpreta que, além da coordenada x com esse valor aqui, ele tem que adicionar um outro parâmetro. E a máquina interpreta isso, tá? Então, aqui é um parâmetro que eu consigo capturar lá do meu centro de usinagem. E a forma de fazer isso é assim, com o sustenido e um valor. Esse valor é um valor de registro, tá? Pode ser o valor que for, claro que a máquina tem que interpretar isso aí, tá? Eu fiz aqui somente para o x, mas o mesmo procedimento é para o y e para o z. E a gente vai estar vendo como é que faz isso aqui agora, tá? Então, isso aqui é uma ideia bem interessante do uso de UDS. Mas o que é uma UDE? UDE é User Defined Event, tá? Que são esses eventos aqui que a gente viu, Machine Control, são esses eventos aqui. Agora que eu habilitei ele, percebam que tem uns verdinhos. Esses verdinhos são definidos pelo usuário ou pelo pós-processador, mas eu posso editar, eu posso ver o que tem dentro deles, posso estar trabalhando com eles, ó, vou editar o User Defined Event, tá, para ver o que ele tem, tá? Então, agora, esses na cor verde, eu consigo trabalhar com eles, tá? Beleza, então, já sei o que é uma UDE, preciso então agora dar início à criação. Bom, nós vamos criar uma UDE aqui para fazer esse registro aqui, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou criar, um Custom Command. Tá? Eu preciso de um Custom Command porque é o que a gente vai adicionar aqui, ó. Aqui eu tenho User Defined, se a gente entrar aqui, eu tenho também um Custom Command, ó. Edit, olha só. Tá? E nós vamos estar fazendo isso aqui, um Custom Command e adicionando essa informação no evento. Então, vamos lá. Eu vou aqui no Custom Command, e vou pegar aqui esse Insert aqui, eu vou dar um Create. Tá? Vou apagar tudo isso aqui,
E vamos lá. Vou chamar aqui global mon underline, vou chamar de vregx, certo? Vou dar um enter, global mon vreg y. Lembrem desses nomes, tá? Global mon vreg z, tá? Que é variável registro x, y e z, ok? Agora eu vou criar uma outra aqui que ela vai ser um array. Global seta registro x, y, z. Agora eu vou fazer então a setagem dessa variável aqui com cada posição do array. Que nós vamos passar para essa variável aqui, que vai ser um array, nós vamos passar as informações de x, y, z aqui, tá? Então, vou fazer um set, para não errar o nome da variável, vou copiar, colar, e vou dizer que na posição 0, eu vou colocar o seguinte valor. Como eu preciso colocar um caractere especial, eu vou colocar aqui o sinalzinho de mais, que não é um caractere especial, ele interpreta, mas o próximo é, que eu vou colocar aqui, contrabarra, e nós vamos adicionar o sustenido. Depois do sustenido, eu vou colocar as variáveis, ó, $mon vregx, e vou colocar uma contrabarra para poder colocar o fecha colchetes. A abertura de colchetes nós vamos fazer dentro de um word que nós vamos criar, tá? Inicialmente, o que a gente precisa no nosso custom command é só isso aqui. Eu criei 3 variáveis. Ah, mas para que essas variáveis, Valdir? Vou citar para vocês, tá? Mas não se preocupem agora. Essas variáveis, elas estão dentro do nosso User Defined Event, que nós ainda não criamos, mas vamos criar. E nós vamos usar esses nomes aqui, ó. O mon é porque é o próprio sistema, o próprio Post Builder, quando ele vai pegar essa variável aqui, toda variável que eu der um nome para ela, tá? Automaticamente o sistema coloca o mon na frente. Então fica mon underline e o nome da variável que eu criei. Tá? Então, por isso que eu estou chamando aqui, ó, global mon, mas no user defined a gente vai colocar só isso aqui, ó, vreg-x, vreg-y e vreg-z. Tá? E aqui nós estamos fazendo o quê? Dentro do CAN, nós vamos adicionar esses parâmetros numa estratégia ou para todas as estratégias. Tá? Isso vai depender da sua necessidade. Então, lá dentro do CAN, antes de gerar o pós-processador para esse arquivo NC, nós vamos setar uma User Defined Event, que aí a gente vai definir isso no Start Event do nosso pós-processador. E aí nós vamos passar esses parâmetros, vamos passar valores lá e aqui nós estamos capturando eles. Tá? Parece confuso, tá? Mas é porque a gente já recém começou. Então, vou pegar aqui, vou colar, copio e colo, copio e colo. Posição 1 e posição 2. Beleza. Agora, eu vou passar para cá o Y e o Z. Beleza, então, já criei as variáveis, chamei elas, setei a variável array aqui com todos os parâmetros necessários, né? Com os conteúdos de x, y e z. Tá? Agora, vamos aqui para o Program e eu vou criar, então, o meu User Defined Event. Tá? Vou clicar com o botão direito. Percebam que agora eu cliquei com o direito, ele já me permite criar um evento. Ó, tá? Então, nunca esqueçam de habilitar aquele Enable the Editor. Tá? Beleza. Aí eu vou colocar o nome do evento aqui. Ó. Vamos colocar aqui setar subfunction. Tá? Esse é o nome do evento. No post name, eu vou colocar o mesmo nome. Tá? E o event label, eu vou colocar aqui setar subfunction da mesma forma, só que aqui eu consigo colocar espaço, tá? Consigo separar. Aqui é o nome do evento, não pode ter espaços, certo? Não pode ter caracteres especiais. Aqui é como ele vai ser chamado no post, no pós-processador, no arquivo de pós-processador. Eu dou o mesmo nome para os dois, é aconselhável, tá? E o event label é o que vai aparecer aqui, ó, tá? Então, setar subfunction. E esse nome aqui também vai aparecer para nós dentro do CAN, certo? A categoria é do tipo meu. Vou dar um OK. Aí ele abre, além de adicionar aqui, a gente pode ver aqui ó, que ele adicionou
o nosso evento, ele também abriu essa janelinha para a gente criar os parâmetros. Beleza, então aqui eu vou adicionar 3 parâmetros inteiros, tá? Aqui nós temos os tipos de dados que eu posso adicionar na minha subfunction ou no meu evento, e aqui eu tenho a interface, onde eu vou criando, tá? Esse status aqui é um combo box que vai estar permitindo lá a gente selecionar se está ativo, inativo, né, definido pelo usuário. Eu não vou alterar isso aqui, vou só adicionar 3 parâmetros inteiros, tá? Então vou colocar aqui, ó, o label. O label vai ser registro X. Variable name, aqui é que vai o nome da nossa variável, ó, que é vreg_x. Aquelas variáveis que a gente pegou lá no custom command, ó, mon underline vreg_x, vreg_y e vreg_z. Então aqui estão elas. Eu vou deixar um valor default, que é 501, tá? Um parâmetro default aí que a gente pode alterar a hora que quiser. Por que é bom deixar esse parâmetro? Porque caso o usuário esqueça de alterar, mas ele vai usar esse parâmetro, nós já temos um valor ali para não dar erro, né, no pós-processador, não sair nada aqui, sair apenas o sustenido, tá? Beleza, vou dar um OK e vou adicionar um outro inteiro. Da mesma forma que eu estou adicionando campos inteiros, vocês poderiam estar adicionando qualquer outro tipo desses campos aqui, tá? Então agora é registro Y, que é a vreg_y. Vou deixar 502. Lembrando que apesar de ser um parâmetro default aqui, pessoal, é importante que esse parâmetro aqui, ó, exista lá no centro de usinagem de vocês, tá? Existe esse parâmetro lá. Ok. Agora vou adicionar mais um inteiro. E agora é registro de Z. A variável é vreg_z. E eu vou adicionar o 503. Ok. Beleza, ó, essa é a minha interface. Criei então os 3 campos inteiros com campos já pré-definidos, com valores pré-definidos. E beleza, eu vou dar um OK. Aqui está então o meu setar subfunction. Só que percebam que a gente tem um evento aqui, ó, mas ele não está fazendo nada. Para ele realmente acontecer, ele precisa ter, nesse caso aqui, ó, eu tenho um custom command, ele precisa ter um recurso como esse, um custom command. Tá? Aqui a gente vê, ó, que todos eles possuem custom command. Aqueles que não possuem, não estão fazendo nada, né? Olha só, aqui tem outros tipos de parâmetros, certo? Então, para ele realmente ter alguma função, ele precisa ou ter um custom command, ou então words, códigos G, enfim, ele precisa ter alguma coisa aqui. Nós já criamos o nosso custom command, então basta adicionar ele aqui. Então, vamos lá, eu vou abrir ele, clicando em cima com o botão esquerdo. E aqui no Edge, onde tem o gcutcom, aqui eu vou colocar um custom command. Cadê ele? Command, e é a gente chamou de, cadê ele? Onde está? Não está aparecendo aqui, por quê? Custom command, vamos ver aqui. Por que ele não está aparecendo? Ah, insert 1. Claro, ele estava aparecendo, só que com um nome estranho. Eu vou colocar aqui, ó, registro XYZ. Foi falha minha aí, pessoal. Esqueci de alterar o nome aí. Mas beleza. Vamos lá agora. Eu também não estou salvando, tá? Então vamos ver aqui. Command, registro XYZ. Beleza. Agora eu vou adicionar para cá. Prontinho. Então agora sim, agora o nosso evento está pegando os parâmetros de um custom command, que, por sua vez, pega do CAN aqueles parâmetros de vreg_x, yz e passa para os parâmetros que nós temos aqui, ó. Vamos editar esses parâmetros aqui, certo? Perfeito. Bom, beleza, mas onde é que eu vou colocar isso aí, Valdir? Percebam que a gente criou um custom command e criamos, aqui no Machine Control, nós criamos uma UDE, tá? Agora eu vou nas words, nc data definition, word, e vou criar um x, tá? Esse método que eu vou fazer agora, pessoal, a gente deve fazer para y e z, caso seja necessário, tá? Eu vou fazer só para o x aqui. Então eu vou clicar com o direito em cima do x, create. Ele vai criar o x1, certo? Aqui é que eu vou adicionar, ó, em leader, eu vou adicionar a abertura do colchete, tá? Porque aqui é uma string, então ele permite eu adicionar o conteúdo que eu quiser aqui, tá?